É o que revela uma pesquisa conduzida pelas organizações Redes da Maré, Fala Roça, Instituto Papo Reto, Instituto Raízes em Movimento, Frente Penha e a Rocinha Resiste. A maioria das pessoas relata medo da polícia, observa excessos nas ações e afirma que as operações não melhoram a segurança das famílias. Foram ouvidos, entre os dias 13 e 31 de janeiro, 4.080 moradores da Maré, da Rocinha, do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha. Os 4 locais concentram parte significativa das operações policiais no Rio e abrigam mais de 20% da população que vive em comunidades da cidade. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h09. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Libertadores, sensação do futebol brasileiro na temporada passada, o Mirassol garantiu vaga antecipada para as oitavas de final da competição. O Leão venceu o Always Red por 2-1 na noite de ontem e conquistou mais um feito histórico. Já o Cruzeiro ficou no empate em 1-1 com o Boca na Bomboneira e continua vivo. E no Maracanã, o Fluminense venceu o Bolívar por 2-1, mas segue em situação complicada para a classificação na Libertadores. E agora o destaque do Bravo Bugre, o Guarani, chegando com você, Antônio Lupi, bom dia. Fala, Julião, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o CBN Esportes. O Bugre que viaja até Santa Catarina para enfrentar o Barra. O jogo acontece no sábado, 5 da tarde, lá na Arena Barra. Pela primeira vez, o Guarani vai enfrentar o time sensação do estado de Santa Catarina, que é o atual campeão catarinense. Problemas para o técnico Hélio Cizenando, principalmente no lado direito. E o Guarani divulgou detalhes sobre o evento de lançamento do novo uniforme que vai acontecer no dia 28 de maio. Futebol internacional, o empate do Manchester City com o Bournemouth garantiu o título da Premier League ao Arsenal. A conquista encerra uma espera de 22 anos no clube de Londres. O último título do Arsenal na Premier League tinha sido na histórica temporada 2003-2004, quando o time tinha Gilberto Silva, sim, brasileiro, Edu Gaspar, brasileiro, Patrick Vieira, francês, Bergkamp, holandês e Thierry Daniel Henry, campeão invicto naquele ano. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O São Paulo só empatou com o Milionários da Colômbia por 1-1 pela Copa Sul-Americana e chegou a 7 jogos sem vencer. Em casa, o tricolor saiu na frente com Luciano logo aos 9 minutos, mas sofreu a igualdade no final do jogo. E se não fosse por um erro de pênalti do adversário, teria perdido por 2-1. Hoje também pela Copa Sul-Americana, o Santos, sem Neymar, encara o São Lourenço às 7 da noite na Vila Belmiro para tentar deixar a lanterna do Grupo D. Já às 9h30 da noite, o Palmeiras pega o Cerro Porteño em casa para tentar obter a classificação às oitavas de final da Libertadores. Por fim, na quinta, também às 9h30, o Corinthians visita o Peñarol para buscar o primeiro lugar no grupo da principal competição do continente. NBA, o New York Knicks virou sobre o Cleveland Cavaliers na prorrogação e saiu na frente na final da Conferência Leste. A equipe nova-iorquina venceu por 115-104. Jalen Brunson foi o cestinha da partida com 38 pontos, além de 6 assistências e 5 rebotes. Cleveland estava vencendo no quarto período por 19 pontos.
mas o New York é o time da virada, o New York é o time do amor. Lelele, lelele, lelele. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Ai, Ponte Preta, cada dia que passa uma notícia que deixa o torcedor preocupado. A Macaca voltou a figurar na lista de clubes que estão impedidos de registrar atletas na FIFA, o chamado Transfer Ban. A Ponte não se manifestou a respeito da punição. Existia uma pendência com o Luiz Aquim, mas a Ponte não confirmou se realmente esse é o motivo de ter entrado novamente na lista dos clubes que estão impedidos de registrar novos jogadores pela entidade máxima do futebol. Macaca que vive um momento terrível na temporada. 3 jogos, 3 derrotas. 3 jogos, 10 gols sofridos. E tem compromisso difícil contra o CRB, lá no Rei Pelé. Mercadão da bola, Manchester City define Enzo Maresca como substituto de Pep Guardiola. Já o treinador espanhol, principal nome agora no mercado, é o sonho da Federação Italiana para assumir o comando da Azzurra. Central do Scheibe, a participação de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Grande abraço para você, Scheibe. E aí, Júlio Nascimento, muito bom dia ouvintes CBN. Eu destaco uma final hoje, nesta quarta-feira, final da Liga Europa, considerado o segundo escalão do futebol europeu. Hoje tem final, tem Freiburg da Alemanha contra o Aston Villa da Inglaterra, jogo lá em Istambul, na Turquia. Vale lembrar que o Aston Villa, tradicional time inglês, está no hiato, aí está numa seca de 30 anos de um título, busca justamente esse campeonato da Liga Europa para sair dessa fila. Jogo às 4 horas da tarde, e o Freiburg é conhecido como o time dos brasileiros da Alemanha, pelo bom futebol praticado nos anos 90. Final, 4 da tarde, Freiburg e Aston Villa, os dois times jogando em Istambul. Boa, Fábio Scheibe, convidando o nosso ouvinte aqui a trazer, né, sua participação, sua opinião aqui durante o nosso programa. 99186-9070. 99186-9070. Manda um abraço aqui pro nosso estagiário do GE, Rafa Paiva. Opa, fez a boa. Aqui, ó, que aquisição legal que o Rafa Paiva trouxe. Clima de Copa já, Como hein? é que chama isso aqui? Isso aí é um colar? porta-crachá, né? Tá certo, Samra? Tá, né? Ó, dá pra ver, ó. Brasil. Brasil? Pra cá. Clima de Copa, né, Julião? Show, ó. Põe um crachazinho aqui e tal. Copa do Mundo. É que eu não vou colocar agora porque a Samra não deixa, mas aí geralmente você usa aqui assim. Fica tudo certo. Já é Copa. Já é Copa. Já é Copa. Aliás, não sei se você sabe, mas ontem nós tivemos um evento que marcou aí o lançamento da Arena do Torcedor. Arena Torcedor. O que é o Arena Torcedor? O que é o Arena Torcedor, Antônio? A Arena Torcedor vai ser um evento montado na Praça Arautos da Paz para acompanhar os Jogos do Brasil. Então, pra galera aqui de Campinas, pra galera da região que não gosta de ficar em casa, quer torcer com o amigo, quer torcer com outras pessoas, a arquibancada da Copa em Campinas é a Praça Arautos da Paz. Um grande telão vai ser instalado para os Jogos do Brasil. Além disso, vai ter muita atração cultural, food trucks e muitos eventos para acompanhar os jogos, não só da seleção brasileira, mas também outros jogos da Copa do Mundo. Uma parceria entre a Prefeitura de Campinas e também a EPTV. Lembrando, né, Júlio, que o Brasil estreia no dia 13 de junho contra Marrocos às 7 da noite. É o pontapé inicial da Copa do Mundo. Um dia depois do Dia dos Namorados. Exatamente, hein? Aliás, é fácil de memorizar justamente por conta disso. Tem uma outra questão também, que é dia de Santo Antônio, que é para quem é católico, né? Sim. Dia de Santo Antônio, porque o mês de junho é recheado de festas juninas, né? Tem São Santo Antônio, São Pedro e São João. Então, quem sabe tem uma festa junina também pra gente assistir o Jogo do Brasil. Eu lembro, cara, quando a prefeitura organizou o espaço ali no Centro de Convivência, Sim. Ela fez uma arena. 2014? 2010, eu acho. 2010. Que era muito legal. E assim, gerava um clima de Copa do Mundo. Uma a galera fanfest. tinha a vuvuzela também, então a galera comprava tá. vuvuzela. Então, se reunir assim é muito massa. Eu curto demais. Certamente estarei presente em alguns jogos aí na arena para acompanhar a seleção brasileira como bom fã de Copa do Mundo que sou. É isso, estamos no ar com o CBN Esportes, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h17. CBN Esportes Campinas.
Seu mês de maio está prestes a ficar mais interessante. Mini JCW Countryman All-4, para quem quer o mundo todo, não só a cidade. 439.990 à vista ou entrada de 262.000 e 24 parcelas de 7.691, mais taxa 0%. Mini Germânica, o seu está aqui. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Já imaginou viver onde cada detalhe foi pensado em quem valoriza o extraordinário? Casa Arborais Alta Vista, uma experiência inédita de conforto, exclusividade e qualidade de vida. Condomínio fechado com casas de alto padrão inteligente e uma área de lazer incomparável. Piscina com spa, deck molhado e o privilégio de um paraíso particular. Acesse casaarborais.com.br e viva além das expectativas. Atenção empresas e profissionais de RH de Campinas e região. No dia 26 de maio, das 8h30 às 10h30 da manhã, o Ciesp Campinas recebe uma palestra interativa sobre prevenção do assédio moral e sexual nas empresas, com o advogado Alfredo Bottoni. O encontro é voltado para RH, segurança do trabalho, CIPA, jurídico e compliance. O investimento é de R$ 159 com e-book, certificado e material inclusos. Inscrições em rhestratégicoconsultoria.com.br. Mário Quintino com informações do trânsito aqui na CBN Campinas. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para quem utiliza a região central de Campinas. Está acontecendo uma ação da INDEC em parceria com o Detran na região do Largo do Rosário. Tem uma interdição parcial ali pelo trecho. Atenção, você que passa então pela região. Falando também da Rua Doutor Quirino, por enquanto é um bom caminho, com movimentação maior, chegada para a Rua Barreto Leme e também já no acesso para Moraes Salles. Ainda na região central, a Rua Conceição, por enquanto é um bom caminho, segue sem dificuldades. Falando também para quem utiliza a Andrade Neves, movimentação maior da Estação Cultura até a Benjamin Constant e também mais à frente, já na chegada para Barão de Itapura, pela região a Rua Saldanha Marinho, por enquanto tem boas condições. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. O Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora às 11h20. Gesto simples pode aquecer. Cada fase da vida pede uma nova conquista. Com a Embracon, você chega lá. Consórcio de carro ou imóvel sem juros. Simule no site. Chefe está digitando. Chefe está freando. Chefe está derrapando. Chefe está capotando. Se for dirigir, não mexa no celular. No trânsito, seja só motorista. Um recado da Motiva. Sua segurança nos move. Café Canecão. O café que transforma o instante em experiência, onde cada gole carrega histórias, afetos e a pausa que o dia pede. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Segue a gente nas redes sociais e conheça toda a nossa linha de produtos no site cafécanecão.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 21 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Daqui a pouco trazendo aqui, ó, algumas participações. Opa, calma, Belo. Bom dia, Nascimento. É o Donizete Cândido. Você não acha que o zagueiro Jonathan Costa fez falta no jogo contra o Ituano, principalmente nas bolas altas de escanteio? Ele é um jogador de Série B+, manda aqui o Donizete Cândido. Esse negócio de Série B+, Série A-, Série C+, é coisa de Carlão de Freitas, que aliás tá pra voltar, hein? Tá na transição, provavelmente teremos novidades aí nos próximos dias, em fase final de recuperação, nosso Carlão de Freitas, que é um comentarista a mais. Concordo com o Donizete, tá? Acho que o encaixe de Jonathan Costa e Maurício Antônio, principalmente, indica que eles serão os titulares ao longo da Série C.
O Marcelo tá mandando aqui uma festa aqui de Arraiá pra gente, hein? Opa, manda. Ó, apoio IPTV tem aqui também, ó. Então, ver. dá pra falar, cadê? É Arraiá de Santa Teresa, dia 30 e 31 de maio. Rota do Arraiá, né, no caso. Aonde você tá vendo isso? Aqui, ó, Rota do Arraiá, do lado da IPTV aqui, ó. Então, aqui, ó, mas é o nome aqui, ó. Vem pra Arraiá de Santa Teresa, não é isso aqui? Isso, o nome do Arraiá é esse, mas é uma realização também em parceria. O Lupe vai, tá? Vou. Não, vamos comigo, pô. Não, esse dia tem compromisso. Tá bom. Mandar um abraço aqui pro Ricardo também, Jardim Proença, tá dizendo que Neymar está machucado. Saiu hoje no Globo, né, que tem uma preocupação com a lesão na panturrilha do Neymar, então algo a ser monitorado, mas a mesma matéria do Globo, inclusive, Marcel Rizzo, acho que quem assina a matéria, ele cita que o Marcel Rizzo é do outro, da concorrente. Diogo Dantas, Julião. Diogo Dantas. Não, mas eu vi do Marcel Rizzo também. O Marcel Rizzo é do Estadão, que traz a mesma informação. O Globo e o Estadão trazendo informação da lesão do Neymar. E na matéria do Marcel Rizzo no Estadão, a preocupação maior não é o Neymar, e sim o goleiro Alisson. Tanto que é por isso que o Everton é convocado, porque a ideia do Ancelotti não é ter o Everton como o terceiro goleiro, e sim uma disputa entre Everton e Ederson para ser o segundo goleiro se o Alisson não estiver em condições. Por isso que a convocação do Everton existe. Para que ele não seja um goleiro consolidado como a terceira opção, e sim acirre a disputa, porque ele tem experiência em Olimpíada, experiência em Copa do Mundo e é um jogador experiente. Eu não tenho a informação de todas as seleções, mas você é um cara mais antenado em relação ao futebol europeu. Mas a bruxa ficou solta, acredito, mais pro Brasil, né? Nessas últimas semanas pré-convocação de Copa. Porque, ó, Estevão, Militão, Rodrigo... Vamos tirar essa dúvida, então? Okay. Alisson... Mas o Alisson vai, o próprio Neymar com essa questão da panturrilha. O Wanderson, né, que estava cotado para ser um dos laterais, tá fora da Copa. Aí a preocupação do Neymar, ó, a Alemanha perdeu o Gnabry, um desfalque importante. O Canadá tem o Afonso Davies, que é o seu jogador mais conhecido, lateral do Bayern, preocupando com uma lesão na coxa. A Argentina tem o Christian Romero machucado. A Croácia tem o Modric com uma lesão na maçã do rosto. Bochecha aqui, né? Mas deve jogar. Então dá pra dizer que a Croácia deve estar completa. A Espanha, cara, o Yamal deve retornar a tempo, mas pode perder os primeiros jogos, assim como o Marrocos, né? Que o Hakimi é uma dúvida, mas o Hakimi, se ele tá cotado pra jogar a final da Champions, ele vai jogar a final. A Copa. Vai jogar início da Copa. O Rodri tá com uma lesão na virilha, mas deve voltar também. O Nico Williams tá machucado também e o Fermin Lopes tá fora da Copa. Então a Espanha tem alguns desfalques importantes. Na França, o Ekitike é o único jogador aí relevante que tá fora, né? Rompeu um tendão de Aquiles, estaria na Copa. O Memphis da Holanda tá machucado. O Xavi Simons da Holanda também tá fora da Copa. O Mitoma tá fora da Copa pelo Japão. Tá. Portugal tem o Rubem Dias, deve voltar na Copa. O Arda Güler, da Turquia, jogador do Real Madrid, cara, é preocupante, hein? É um cara que pode ficar de fora e é o principal jogador hoje da Turquia, o Arda Güler, que joga muito no Real Madrid. O Uruguai tem o Piquerez machucado, né? O Arrascaeta também tá machucado. Então, o Paraguai tem o Sousa, né, do Palmeiras, que também está com uma lesão ligamentar. Podemos concluir que o Brasil é o mais azarado. O Brasil foi quem a bruxa ficou solta. Porque aí nenhum dessas seleções aí tem 3 jogadores. O Brasil já tem 3 completamente fora da Copa: Estevão, o Rodrigo e o Militão. Vale lembrar, né, Julio, voltando ao assunto goleiros, né, que a FIFA permite a troca de goleiros durante o próprio Mundial, uma exceção, né? Os jogadores de linha não poderão ser trocados. Né? Portugal levou, jogadores de linha, jogadores de linha podem ser trocados até 24 horas antes da abertura da Copa, né? Da estreia na Copa do Mundo, mas goleiros é uma exceção, podem ser trocados durante a competição em andamento na Copa do Mundo da FIFA. Né? Portugal levou 27 jogadores por conta disso, são 4 goleiros. Então o Brasil ele pode ter essa opção também. Se ele quiser chamar mais um goleiro aí, se a preocupação do Alisson for maior, né? Chama aí. Quem são os outros 3 goleiros da lista? John, Hugo Souza, John e o próprio Bento, né? O Bento, verdade. Exatamente. Glorioso Bento, né? Glorioso Bento. Vamos lá com o Gabriel Dudziak, meu caro Valmir Bortoleto, trazendo informações do futebol paulista. Na reestreia do técnico Dorival Júnior pelo São Paulo, o time precisou de apenas 9 minutos para abrir o placar. Em finalização de Luciano de fora da área, o goleiro Novoa, do Milionários, aceitou.
1-0 tricolor pela Copa Sul-Americana. Na sequência, as duas equipes criaram oportunidades. Só que como o São Paulo nem ampliava e nem controlava o jogo, o Milionários viu a chance surgir. No erro de Dória, a bola sobrou para Hurtado empatar aos 35 do segundo tempo. E o dano poderia ser ainda maior para o tricolor, já que aos 40 da etapa complementar, Dória fez pênalti. Na cobrança, porém, Contreras isolou. Placar final, 1-1. Agora, para ficar em primeiro lugar no grupo, o São Paulo precisa ganhar do Boston River na última rodada e torcer para um tropeço do O'Higgins em uma das duas últimas rodadas da Sul-Americana. Para o técnico Dorival Júnior, o tricolor mostrou alguns pontos positivos, mas não foi o suficiente para obter o resultado. E nós não fazíamos uma partida ruim, né? Não tínhamos uma partida onde estávamos sofrendo, porém também não foi uma partida com domínio técnico pleno, absoluto. Eu acho que poderíamos ter tido um outro tipo de comportamento. Hoje também pela Sul-Americana, o Santos entra em campo para enfrentar o São Lourenço na Vila Belmiro às 7 da noite. Com um desconforto na panturrilha, o atacante Neymar será desfalque. Igor Vinícius, por outro lado, estará de volta. O Peixe é o lanterna do grupo D com 3 pontos. Já às 9h30 da noite, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño em casa pela Libertadores. O Alviverde pode se classificar às oitavas de final se vencer os paraguaios. O meia Felipe Anderson e o atacante Sosa machucados serão desfalques, mas o meia Alan estará de volta depois de cumprir suspensão no Brasileiro. Na quinta, o Corinthians pega o Peñarol no Uruguai também pela Libertadores. Havia expectativa pelo retorno do atacante Memphis Depay, mas ele sentiu dores na panturrilha e por isso não atuará. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. São Paulo ontem, Fábio Scheibe com um rendimento que indicava vitória, perdeu um caminhão de gols e acabou sendo penalizado ali, né, Fábio Scheibe? Poderia ter sido pior, né, Júlio? O Milionários perdeu um pênalti aos 40 e tantos minutos do segundo tempo, né? Empatou aos 35 no chute de fora da área. O primeiro gol do São Paulo saiu muito cedo, o único gol do São Paulo, inclusive, do Luciano, que contou com a ajuda do goleiro ali também, num estilo frango do goleiro, podemos dizer, que acabou não pegando a bola e marcando o gol muito cedo. São Paulo teve outras oportunidades, mas não fez. E no final acabou tomando empate, poderia ter perdido também. O jogador do Milionários acabou batendo o pênalti muito mal por cima do gol. E no final, os jogadores do Milionário reclamam muito, né, de um contra-ataque. Já tinha passado o tempo excedido de descontos do árbitro, mas era um contra-ataque com possível lance de gol. O Milionário estava indo para o ataque e acaba o juiz terminando o jogo. A equipe da Colômbia ficou na bronca com essa situação. Poderia ter sido até pior para o São Paulo, um empate até que saiu de bom tamanho, podemos dizer assim. Né? Verdade, bem pontuado, né? Acabei me esquecendo do pênalti no final. Eu me atrelei a 2 grandes chances perdidas pelo São Paulo na pequena área, né? Poderia ter feito ali um 2-0 durante o início do segundo tempo. O São Paulo deu uma desligada na reta final, então a torcida está na bronca aí com o tricolor por conta desse tropeço. E tem que secar hoje o O'Higgins do Chile, né? Que se venceu o Boston River. Aliás, Boston River tá de parabéns, hein? 4 jogos, 4 derrotas. Que fase do time do Boston, né? Não venceu nenhuma, e se o O'Higgins vencer, ele passa o São Paulo, né? Porque ele vai a 10. Aí ele joga o São Paulo para a segunda colocação e o Milionários para terceiro. Em tese era para ser uma liderança tranquila do São Paulo. Tranquila, porque na última rodada o São Paulo joga em casa contra o Boston River e poderia, se tivesse vencido ontem, né, conseguido aí um passo importante rumo à classificação, porque na Sul-Americana só o primeiro de cada grupo que passa direto. Os outros, os segundos colocados, eles jogam um playoff contra os eliminados da Libertadores. Só que aí são 2 jogos a mais no calendário, né, que já tá rechonchudo. É isso aí. Hoje tem Santos e São Lourenço, sem Neymar, né? Como nós citamos aqui, tratando dessa lesão na panturrilha. E na Libertadores, Palmeiras entra em campo pelo grupo F, enfrentando aí o Cerro Porteño dentro de casa, Fábio Scheibe. Para carimbar a classificação, né? Palmeiras é o líder, em frente ao Cerro Porteño que deve vir do técnico Ariel Roland, que passou pelo Santos também, argentino, deve vir no esquema mais retrancado, né? O Palmeiras tentando essa vitória para já garantir a classificação. Tem muitos desfalques, principalmente os últimos, né, de Felipe Anderson e do próprio Sosa também, que saíram machucados dessa partida contra o Cruzeiro no último final de semana. Então tem a volta do Alan e do Maurício também, mas as opções para o banco de reservas acabam ficando mais escassas com tantas lesões no grupo, né, principalmente no ataque. O Vitor Roque, né, o próprio Paulinho está voltando agora, também não tem condições de ser titular, mas o Palmeiras tentando essa vitória aí para já garantir e carimbar a classificação, Julião. 11h32, daqui a pouco a gente volta trazendo a participação aqui dos nossos ouvintes.
CBN Esportes Campinas. Sabe o que acontece quando você decide correr? Você faz história. A vida pede movimento. E a história se faz correndo. Se na vida você precisa de mais tempo, na corrida, quanto menos tempo você tem, mais perto da vitória você fica. Porque a cada passo você busca o novo. Um novo movimento, um novo sentimento, um novo tempo. De novo e melhor. Sabe o que acontece quando você decide correr de novo? Você refaz a história e descobre a próxima vitória. E aí, vamos para a próxima? Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima. Inscreva-se agora em corridaintegração.com.br. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! Repórter CBN. Quarta-feira, 20 de maio de 2026. O representante comercial da Casa Branca, Jameson Greer, anunciou que teve a primeira reunião com o ministro do Desenvolvimento, Márcio Fernando Elias Rosa, para discutir um acordo comercial que evite novas tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. A conversa ocorreu em formato virtual 12 dias depois do encontro entre os presidentes Donald Trump e Lula. A equipe americana estava com o líder republicano na viagem à China. Elias Rosa afirmou que a conversa foi positiva e os países caminham para um acordo parcial. Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, reuniu-se com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. O brasileiro disse que eles falaram de tarifaço, cooperação contra o crime organizado, impactos da guerra no Oriente Médio e minerais críticos. Durigan afirmou que tem a confiança de que um acordo possa ser costurado no prazo de 30 dias. O encontro aconteceu às margens de um evento do G7 em Paris. A mortalidade infantil é o óbito mais subnotificado no país. É o que revela um levantamento divulgado hoje pelo IBGE. Os pesquisadores mapearam a taxa de subregistro de mortes, que é a parcela de falecimentos não registrados oficialmente nos cartórios no prazo legal. Na prática, o indicador mede as mortes invisíveis, ou seja, as pessoas morreram, mas as famílias não emitiram certidão de óbito. Para identificar essa taxa, o IBGE cruzou dados de cartórios com registros de mortalidade do Ministério da Saúde. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, agora 11 horas e 36 minutos. Algumas participações ainda no WhatsApp. O Elinho. Alô, Elinho. Boston River está numa fase de Boston. Ai, Boston louco. River. O Pércio, não sei o que é vem... igual os estudantes de Mérida, né? E sabia que Boston e Chicago são cidades cormãs, né? Não sabia. É verdade. Não sei o que vem no Alisson, não deveria nem ser convocado. Menos pior o Everton. Ainda bem que o italiano não viu o Tafarel e não convocou o Bento. Mas a minha Copa do Mundo chama-se Série C e a sofrência do meu bugrão. Ah, que sofrência!
vai se arrastando, mas vai. Aliás, só um lembrete, né? Que a Série C e a Série B, elas não vão parar durante a Copa do Mundo, hein? Só a Série A e as competições continentais. Então, contamos com bom senso aí. imagina aí, você 4 da tarde, um Guarani e cara. Amazonas, e aí 7 da noite... E Holanda e Alemanha. Não, às 5 da tarde, Holanda e Alemanha. Mas assim, eu acho que nesses casos não tem o que fazer. Agora, mas é Copa do precisa Mundo, fugir bicho. pelo menos dos Jogos do Brasil, nem no Mas mesmo dia, né? Mas dava pra parar, não dava? Pelo menos a primeira fase, que é abarrotado. Eles ficam sem receita. Você acha que a televisão vai querer pagar uma parcela sem jogo nenhum pra esses mas clubes? 2 semaninhas, cara, só pra primeira fase dar uma desafogada, né? Eu concordo contigo, mas aí eu preciso olhar com o lado empreendedor de quem tá investindo na divisão, né? Pergunta aqui do Rogério Jerônimo. Cadê o do bebedouro lá? Já vou chegar nele. Então tá bom. Ainda pode trocar os 26 jogadores? Eu estava lendo aqui, era uma dúvida. Até que Lógico que pode. Até 24 horas antes da estreia. Pode Exatamente. trocar qualquer jogador. Mas os goleiros durante a competição. Mas com comprovação médica, né? Não pode trocar... exatamente. Quero trocar agora. Me arrependi de levar o Igor Thiago, quero levar o João Pedro. Quero trocar. Não pode. Mas só detalhe, se não precisa estar naquela pré-lista, né? Não precisa ser dos 55 nomes. O Rogério pode ser de qualquer... Qualquer outro. Qualquer lugar. Mas tem que ser brasileiro, no caso do Brasil. Bom dia, amigos do CBN Esportes. É o Luciano de Bebedouro. Bebedouro! Que saudade, Bebedouro! Lupe, já que o Carlão está em transição... Por precaução, não seria melhor para ele se recuperar direitinho para voltar após a Copa? Não, ele não aguenta, Luciano. Não, o problema é que... após a Copa ele aguenta porque ele vai ter vários jogos para assistir. Quem não vai aguentar é a Camila, a esposa dele, né? Que me mandou mensagem hoje e já não aguenta mais a presença de Carlão de Freitas no mesmo metro quadrado que ela. Senhores, esse negócio de estreia brasileira no dia 13, quem iria gostar é o velho Lobo Zagallo. Verdade! É isso aí, o Léo Ferreira manda aqui. Aliás, o Zagallo, que em 1970 já era velho Lobo, né? Já era velho Lobo. Grande Zagallo, monstro sagrado. Você sabia que só Zagallo, Beckenbauer e Didier Deschamps conquistaram a Copa do Mundo como jogador e como treinador? Cara, e o Zagallo ele foi de tudo na seleção brasileira. Sim. Ele foi jogador, preparador físico, técnico, auxiliar técnico, coordenador. Não, o velho Lobo tem uma história fantástica com a amarelinha. Galera, essa seleção tá parecendo a seleção de 90, manda aqui o Antônio Wilson. Aí é mais com vocês. Aí, né? Eu tinha 1 ano na época, eu não lembro de nada de 90. Eu acho que 90 acho uma era geração mais melhor, qualidade, né? 90... Não sei não, Júlio. Tinha Careca, tinha Miller na frente. Tinha próprio Moser. Brasil, tinha Tafarel também. A gente vai tirar essa dúvida aqui, Fábio Chefe. Fica tranquilo, vamos lá. Cadê o convocação? Se não me engano, o aqui? Ricardo Rocha também. Goleiro, Tafarel, aí não tem como, né? Tafarel 1-0 para 90. O sistema defensivo era Jorginho, Moser, Ricardo Gomes e Mauro Galvão. Nossa, Mauro Galvão jogava uma bola, hein, velho? Não, o time vai ser melhor. Já vai ser melhor. Também. Não, já bati o olho aqui. Já bati o olho aqui. Meio Careca, campo alemão. Miller, tem Ricardo Rocha, tem Romário, tem Bebeto, não. Silas de 10, verdade. O que faltava em 90, talvez... um técnico que conseguisse extrair melhor, né, o futebol, né, porque o Lazzaroni foi muito criticado, inclusive, pelas escolhas. Por exemplo, o Neto estava vivendo o auge, acabou ficando fora da seleção. Então, talvez... Eu não lembro do Valdo, cara. O Valdo era do PSG, né, ele é ídolo do PSG. Mas não foi que jogou no Cruzeiro? Botafogo. Cruzeiro também, né? Jogou no Cruzeiro, jogou no Santos, jogou no Galo. Mas eu sei que ele é ídolo do PSG lá. Mas eu não lembro do Valdo em Copa do Mundo, assim, né? Ele fez parte 8. De 2 ciclos, né, Fábio? 86 e 90, né? E 90, exatamente. Mas eu não consigo ter memórias, assim, nos vídeos do Valdo vestindo a camisa da seleção brasileira. Mário Jorge Lobo Zagallo, quem está feliz é o Arsenal do seu irmão, Jefferson, grande Daniel Lessa. Exatamente, meu irmão está em festa. O Arsenal, depois de 21 anos... 22? 21? 22. 22. 22. Foi 21 ou 22? 21, né? Porque 22. É a temporada 2004, 2005. Então é 21. Ou é 22? Bom dia, a tabela vai ser desmembrada ainda, mas a 10ª rodada, a pré-marcação está para o dia 13 de junho, que é exatamente a estreia do Brasil, manda aqui o Ortiz.
Nossa, pelo amor de Deus. Se tiver Guarani, Não, Caxias, mas aí coloca na sexta, né? Porque já não vai ter nenhum jogo de Série A. Vai se revoltar. Não, coloca na sexta ou no domingo, dia 14. Saiu a tabela da Copa Paulista, Database. Primeira rodada com jogos no dia e no horário da final da Copa. Ah, tá de sacanagem. Você tá brincando. Inclusive, tá falando de campeonatos alternativos loucura, aí, Julio. Hoje tem semifinal importante, hein, cara? Semifinal importante na Copa do Nordeste, tem Vitória, ABC e Fortaleza e Sport, também na Copa Sul-Sudeste, inclusive com Paulista em campo. Hoje tem Novo Horizontino e Chapecoense pela semifinal, e depois Volta Redonda e Avaí também, outra semifinal, hein, cara? Muito legal de acompanhar. Eu acho que eu não vi um jogo da Copa Sul-Sudeste ainda. Você assistiu algum? Assisti... Como é que chama aquele time lá? Não, assisti... Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Não, foi Volta Redonda e alguém. Não lembro. Foi 0-0. Nossa, me arrependi tanto. Então. Não sei se essa ideia vai lograr eu perguntei pro Catalá, que é do São Bernardo, né, que disputou. Ele falou que os caras, assim, a prioridade, depois que a Ponte perdeu, a gente participou da coletiva lá, né? Os meninos pediram. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu falei, como é que tá sendo a divisão aí entre Série B, que São Bernardo, que hoje é o líder da Série B, né? E essa Copa Sul-Sudeste. Ele falou, não, a gente é prioridade total a Série B. Todos os times que eu vi estão jogando com time alternativo. A Copa Sul-Sudeste, Chab, só me ajuda, ela dá ao campeão uma vaga direta, né, na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Mas na terceira fase, né? Ou só Copa do Brasil e depois ver o que faz? Eu acho que é a terceira fase, que a primeira fase são aqueles clubes, né, sem ranking e tudo mais. Eu acho que é assim como campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, eles entram naquela terceira fase, porque a primeira fase, agora que a Copa do Brasil tá inchada, 128 clubes, são aquelas equipes que não tem aí o ranking, né, o calendário, enfim. O Valmir manda aqui, Lupe, dia 12, dia dos namorados, completo mais um ano. A seleção bem que podia trazer o Hexa pra nós. Já pensou, ô Valmir? Aí você não precisa nem gastar com presente, você fala assim pra sua namorada, tá aqui, ó, o Hexa. O Júlio Martelo... Namorar depois que casa não precisa dar presente, né? Precisa. O Júlio Martelo mandou aqui, Beckenbauer. Somente essa mensagem. Beckenbauer era monstro. Né? Só confirmando aqui, realmente, o Lupe estava certo. O ganhador da Sul-Sudeste leva para a terceira fase, Copa do Brasil. O Nelson Vitorelli Júnior... Que é filho, né, O problema da seleção de 90 foi a briga dos jogadores com a CBF por conta de patrocínios e uniformes. Os jogadores usavam a camisa no avesso nos treinamentos para não mostrar patrocínio. Os jogadores também brigavam por conta do valor do prêmio em caso de ganhar o título. Grande Nelson Vitorelli mandando aqui pra gente. Nelson, torcedor fanático do Bugre e pai de Vitorelli, lá do Bugrecast. O Júlio Martelo tá falando sobre o campeão como jogador eu citei mas você citou Beckenbauer, Zagallo e Didier Deschamps. Isso aí. São os três. Foi citado assim, Julião. Obrigado, meu xará, pela participação. Beckenbauer era monstro sagrado. O Arsenal foi campeão na temporada 2003-2004. Diogo de Valinhos. Valeu, Diogão. Então aí, são 22 anos de espera. Ancelotti se rendeu aos patrocínios para convocar o Neymar. Manda aqui o Augusto no nosso WhatsApp, a galera participando. Bom dia, me chamo Samuel. Não, isso aqui é mensagem de assessoria. Cristiano Salvione. Bom dia, JN Fábio Lupe. Temos que agradecer muito aos jogadores do ano passado que subiram a ponte. Imagina esse time na Série C com um novo transfer ban. Cairíamos para jogar contra o Padre Anchieta. Cristiano Salvione, a situação tá feia no Moisés Zucarelli. Daqui a pouco a gente vai atualizar tudo sobre a Ponte Preta e também sobre o Guarani, que se prepara para enfrentar o Barra lá em Itajaí, hein? Itajaí nos abraços, Arena Barra. Estádio moderno. Essa Barra quer gostar de você, né? Já diria Alexandre Pires. Não, pô, raça negra isso aí, não é? Raça negra. 11h46, daqui a pouco a gente volta. Não é Alexandre Pires? Mudou? Operação fechamento de mês na Fiat Valverde. A oportunidade para você sair de Fiat 0 km é nesta semana, com as melhores condições do ano, mais taxa zero e IPVA grátis. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você, síndico, não consegue tempo para dedicar-se ao que realmente importa? O controle de quem entra e sai do seu condomínio é uma dor de cabeça? Contrate hoje mesmo os serviços de portaria eletrônica da Orcegups e dê um basta à insatisfação e reclamação dos moradores. Conte com quem é referência em segurança no Brasil há mais de 50 anos. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista.
Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, divulgou ontem, terça-feira, a relação dos 30 jogadores inscritos para defender a seleção brasileira na Liga das Nações 2026. O Brasil estreia na competição no dia 10 de junho contra o Irã, jogo marcado para Brasília. Vamos aos nomes: levantadores: Bieler, Fernando Cachopa, Matheus Brasília e Hendrick Hesley. Olha só que beleza, hein? Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Honorato, Léo Lucas, Lucarelli, Lucas Bergman, Maicon Paulo e Robert. Os opostos: Brian, Shizoba, Darlan, Penkoski, que acabou com o vôlei Renata na final da Superliga, Sabino e Samuel. Os centrais: Barreto, Flávio, Guilherme Voz, Judson, Matheus Pinta do vôlei Renata e Thierry, e os líberos: Ale Elias, Felipinho, Maiaki e Pureza. Hortifruti fresquinho, qualidade garantida e preço baixo é no Iga Atacado. Confira. Uva Thompson bandeja 500 gramas, R$ 8,69. Maçã nacional pacote 1 quilo, R$ 9,69. Alho a granel a cada 100 gramas, R$ 1,99 ou R$ 19,99 o quilo. Abóbora cabotiá o quilo, R$ 2,98. Ofertas válidas até o dia 20 de maio. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. A cada manhã, Hortolândia desperta para cuidar das pessoas. Com inclusão social, a retomada do Minha Casa, Minha Vida e a regularização de milhares de imóveis, vidas são transformadas. Com investimento em qualificação profissional, programas como o Meu Emprego Inclusivo e o programa Cuidar levam mais dignidade para muitas famílias, sempre com orgulho de construir tudo isso juntos. Hortolândia, 35 anos. Orgulho de viver aqui. Prefeitura de Hortolândia. Chevrolet Mobility. Vem junto com a melhor condição do ano para PCD. Novo Tracker a partir de R$ 99.990 e taxa zero. E mais, proteção 24 horas e 5 anos de garantia. É isso mesmo. Você compra o SUV da Chevrolet com a melhor condição do ano para PCD. Acesse o site ou vá até uma concessionária. Consulte regras e condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. O frio está chegando e para muita gente ele vem acompanhado de dificuldades. Faça parte da campanha do Agasalho 2026 da EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 50 minutos, estamos de volta. Vamos agora atualizar informações do Guarani, meu caro Antônio Lupi. Deixa eu só prestar um serviço aqui, que o Guarani divulgou detalhes sobre o lançamento, do uniforme 2026, que está marcado para o dia 28 de maio, lá no Careca Sport Center. Que horas que vai ser esse evento aqui? 7 da noite. Vamos lá. O Guarani realiza na quinta-feira, 7 da noite, o lançamento. A Reebok, né? Reebok ou Reebok? Reebok. É quem vai ser a nova fornecedora de materiais esportivo, e a nova camisa 2026 tem algumas questões lá importantes. Como forma de valorizar quem participa ativamente da vida do clube, o Guarani preparou uma condição especial para os sócios patrimoniais e o sócio campeão. Sócios campeão, como convite no valor de R$50, incluindo o buffet, hein? Olha lá, vai ter um gueri-gueri. Os convidados aí terão aí um evento muito legal com a participação de ex-atletas. Então, olha só, para quem é sócio patrimonial e sócio campeão, convite com R$50. As informações estão no site oficial do Guarani em caso de
alguma dúvida. Guarani que joga contra o Barra no sábado, às 5 da tarde, lá na Arena Barra, em Itajaí, Santa Catarina. O Barra, que foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, campeão catarinense em cima da Chapecoense, e é uma das sensações do futebol do estado de Santa Catarina. O Guarani, que vem de derrota para o Ituano em casa, tem como principal problema a lateral direita, porque tanto o Inayan como o Ian, eles estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Quem surge como possibilidade é o Rafael, né? O zagueiro Rafael Rodrigues, né? Rafael Rodrigues, que já fez essa função improvisado durante o Campeonato Paulista e também em alguns jogos aí no início do Campeonato Brasileiro da Série C. Ainda tem tempo de preparação, hoje é quarta-feira, o Guarani ainda tem quinta e sexta pela frente, onde o técnico Hélio Cizenando vai definir e escalar aqueles que ele entende que é o melhor que o Guarani tem para esse momento lá em Santa Catarina. Só deixa eu pegar aqui a Série C do Campeonato Brasileiro. Na tabela de classificação, o Guarani ele está na 6ª posição com 12 pontos e o Barra tem 10, é o 13º. Olha só, Júlio, como é que tá tudo muito grudado, né? O líder é o Paysandu, tem 14, o Guarani, que é o 6º, tem 12, o Caxias, que fecha o G8, tem 11. Só que aí vem uma galera, Inter de Limeira, Santa Cruz, Ipiranga, Maranhão, Barra, com 10, 11 pontos, que estão ali na beira do G8, e lá na parte de baixo, tanto o Itabaiana como o Anápolis são aí já os candidatos, né? Principalmente o Anápolis, né? E o Itabaiana, que estão passando por momentos de dificuldade na competição. Então, é um confronto direto, porque se o Barra vencer o Guarani jogando em casa, vai a 13 pontos e passa ao bugre na tabela de classificação. Parada difícil para os comandados do técnico Hélio Cizenando. E é um Barra, né, Fábio Scheibe, que deu trabalho para o Corinthians, por exemplo, na Copa do Brasil, né, um time que a gente elogia muito, né, a organização. É o mesmo grupo que administra o Hoffenheim da Alemanha e agora tem esse projeto a longo prazo do Barra, campeão da Série D e agora está tentando aí na sua primeira Série C alcançar posições melhores, tem feito uma campanha intermediária, mas é um time com muitos jogadores experientes, né? Então o Guarani certamente vai ter dificuldade. E uma estrutura de se invejar lá em Santa Catarina, né? O CT do Barra é muito bem qualificado também. O próprio estádio também, é verdade que é para poucas pessoas, mas muito bem arrumadinho pra gente ver por fotos, ver por vídeos também. Muito legal esse projeto do Barra, que já foi campeão catarinense. É verdade que na Série C ainda não engrenou, mas tem de tudo aí também para se firmar entre os grandes de Santa Catarina e também buscar novos voos nas divisões nacionais do brasileiro. Essa questão do Rafael Rodrigues, vale lembrar, né, que pode ser o lateral direito, foi um dos principais causadores aí daquela entrevista tão polêmica do Hélio Cizenando, criticando a imprensa, criticando a torcida também, porque a função do Rafael Rodrigues, ele dizia na época, não era de lateral direito, era mais ou menos um zagueiro aí jogando pelo meio campo, e foi tudo isso que começou naquela entrevista depois do jogo do Itabaiana, se não me engano, que ele criticou bastante a imprensa, criticou bastante a torcida, e foi dali que começaram esses entreveros entre o próprio técnico do Guarani e a torcida e a imprensa campineira. Segundo ele, a imprensa estava vendo de uma forma diferente a função do jogador. Lembra disso? Eu só não lembro se a discussão era porque o Rafael, naquele momento, ele estava atuando como volante, mas em determinado momento do jogo ele vira zagueiro mesmo, ele vira lateral, aliás. Então, eu lembro sim, acho Fábio. Que foi quando o Inayan também estava mal, o Inayan estava mal, e ele sai de volante, vai para lateral, como o Fábio citou. Acho que a discussão era essa, né? Acho que a pergunta é, poxa, o Rafael não joga na posição dele, joga sempre improvisado, e o Hélio acabou se irritando, mas, cara, e o Rian, gente? Não vai pra arena? A gente não vai ver o Rian, não vai poder avaliar. O cara está no Guarani há 5 meses e não teve uma oportunidade. Tava machucado, né? Mas precisa ver também se veio machucado. Mas aí o Guarani tem que explicar, então, isso, Exatamente. Porque já que a gente não pode acompanhar treino dia a dia, é obrigação do Guarani explicar para o torcedor por que o Rian não joga. É uma questão física, uma questão técnica. Rian é contratado pelo Farney. Né, início de temporada. E aí? Ele chegou pro Campeonato Paulista, né? Então, e foi pro banco um jogo, se eu não me engano, contra o Palmeiras. E acho que nada mais. Aí não dá, né? Ó, uma galera conhecida lá no Barra, hein? Vinícius Popó. Lembra dele? Sim. Capivariano. Mas não jogou no Guarani, filho de Hélio Cizenando, né? Filho de Hélio Cizenando. Filho no futebol de Hélio Cizenando. Renan Bernabé, lembra dele? Jogou no Guarani, ano Guarani. passado. Passou, né?
Aquele jogo contra o Botafogo lá, que ele entra, a gente fica na discussão se era Bernabé ou Barnabé. E olha só, a gente lembra do nome do cara. Não lembra do futebol, mas do futebol. Em Santa Catarina, ele tem moral, tá? Tem. No próprio Barra. E no próprio Barra. Gabriel Silva, lembra dele? Nossa, atacante do Guarani, no passado também, Série C, jogou muito mal no Guarani. Difícil, hein? Cléo Silva, jogou no Novo Horizontino. Não lembro, Corsato. Lógico que lembra. Não lembro. Lembra, ué. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Matheus Barbosa jogou no Guarani, volante e zagueiro. Jogou bem no Guarani, fazia gols. Marcou golaço contra a Portuguesa, né? Contra o Sampaio também, fez um golaço. Guilherme Lazzaroni jogou na ponte, lateral esquerdo. Guilherme Lazzaroni, lateral esquerdo. Deixa eu ver se tem mais algum. Everton Alemão, ex-Brusque, zagueiro do Guarani. Zagueiro. E tem esse rapaz aqui, será que ele é irmão do Volpe, o Fabian Volpe, goleiro? Não. Deixa eu ver se ele é irmão. Eu acho que é assim, ele jogava no futebol do Rio Grande do Sul, jogava no São José. Irmão de Neto Volpe e primo de Thiago Volpe. Não é, irmão? Ele é irmão do Neto e não do Thiago. Mas ele tem Volpe no nome. Perfeito. Enfim, isso, informações que vão levar nada a lugar nenhum. O Lupe, né? Ponte Preta sofreu um transfer ban da FIFA. Sim. Esse transfer ban, Júlio, no site da FIFA não mostra o porquê que a Ponte está inserida nessa lista de clubes que estão impedidos de registrar novos atletas pela FIFA. Vale destacar que a Ponte já estava impedida de registrar atletas no CNRD porque não cumpriu aí com 3 parcelas do acordo que foi feito para pagamento de dívida com ex-atletas, ex-treinadores, intermediários e também outros clubes. A CNRD é um órgão da CBF e a FIFA tem esse chamado transfer ban. Rapaz, hoje eu estava vendo, tem América Mineiro, tem 3 transfer ban do Botafogo, tem o Atlético Goianiense, enfim, são times tradicionais que também estão aí penalizados por conta de dívidas com ex-jogadores ou também com clubes também de fora do Brasil. Pode ser que a Ponte tenha entrado no transfer ban por conta daquela dívida com o Luiz Aquim, boliviano, que a Ponte fez um acordo para pagar, não pagou a segunda parcela, apenas a primeira. E como é um jogador de outra nacionalidade, a dívida ela é tratada pela FIFA. Então, por isso, pode ter ocorrido o transfer ban. Mas a Ponte também tem outros problemas aí do passado que precisam ser resolvidos. Então, é mais um problema que o torcedor da Ponte acordou nesta quarta-feira. A Macaca, que não tem vida fácil em campo, está na zona do rebaixamento. 3 derrotas nos últimos 3 jogos. E ainda convive com problemas financeiros, seja transfer ban e seja o atraso de atletas e funcionários lá do Moisés Lucarelli. É que a FIFA, ela não mostra o credor, né? Então a gente deduz que pode ser o Hakim, mas até dirigentes da Ponte disseram que é uma dívida com o clube, que não estava cadastrado no sistema da FIFA, por isso que o dinheiro foi estornado, que essa dívida teria sido paga no começo do mês. Só que aí, meu amigo, a FIFA não quer saber, ela só vai atualizando o sistema. E se tem uma dívida em aberto com o Hakim, então os riscos existem, né? Não importa quem seja o credor. Sim. Se existem vários credores, a Ponte corre mais riscos ainda de punição, que é o caso. Então é algo aí para a diretoria tentar resolver. Mais um problema. A janela está fechada, tá? Então, assim, a Ponte não pode contratar nesse período. Mas quando abrir a janela no mês de julho, ela precisa regularizar tanto o transfer ban quanto o CNRD. Não adianta ela regularizar só um e deixar o outro pendente. Precisa regularizar os dois caso a Ponte contrate algum atleta aí para a segunda fase ou quando a janela estiver aberta. A segunda fase, que eu digo, é o segundo turno da Série B. Mas pelo que a gente tem percebido, eu não sei não se vai ter dinheiro para contratar e não sei nem se vai ter gente que vai querer vir jogar na Ponte. A mensagem que a Ponte passa ao mercado é uma mensagem muito ruim, né? Jogadores desabafando, o time brigando contra o rebaixamento. Então, jogar na Ponte se torna menos atrativo para jogadores de Série B. Então, o mercado alternativo vira a opção. Só que aí o mercado alternativo são jogadores mais modestos também, né? Olha a bola de neve que vira o clube. E só um detalhe, aí o Lupe falou sobre o América Mineiro, não é por acaso então que América Mineiro e Ponte Preta estão na vice-lanterna na lanterna da Série B. Estão mal, neste momento. É isso aí. 4 horas tem Arena, gente. Amanhã voltamos às 11 horas com Carlão de Freitas, hein? Um abraço a todos. CBN Esportes